O segundo pilar e frequentemente o mais subestimado quando se fala de saúde mental é o exercício físico regular. E talvez você esteja pensando aí se perguntando, poxa, exercício? Eu sei que exercício faz bem, mas o que isso tem a ver aí com ansiedade ou depressão? Para resolver isso, não seria melhor focar só na terapia ou nos remédios? Bom, eu vou te responder com dados científicos que podem surpreender até mesmo profissionais de saúde. Uma grande análise publicada no JAMA em 2023, uma das revistas mais respeitadas do mundo, reuniu 41 estudos com mais de 2.800 participantes. E sabe o que essa análise mostrou pra gente? Que o exercício físico moderado é tão eficaz quanto os antidepressivos comuns para casos leves e moderados de depressão. O resultado é impressionante, 0,82 na escala de eficácia. Ou seja, isso é um efeito forte considerado pelos cientistas. Já pesquisas de imagem cerebral da Universidade de Harvard mostram que apenas 8 semanas de exercício moderado, que quer dizer 30 minutos 3 vezes por semana, aumenta o tamanho do hipocampo. O hipocampo é essa região que você está vendo aí na tela, que é a região do cérebro essencial para a memória e regulação do humor. Isso foi um estudo de imagem, então a gente viu na imagem que aumentou. Isso então pode explicar então a reversão do dano causado pelo estresse crônico e depressão. Já a Universidade de Stanford descobriu que uma única sessão de exercício moderado aumenta os níveis de BDNF em até 30%. O BDNF ajuda a criar novas conexões entre neurônios e protege o cérebro contra o efeito do estresse. Além disso, exames de sangue foram feitos antes e depois do exercício e eles mostraram um aumento de 38% nas substâncias chamadas endocannabinoides, que são compostos, que seu corpo produz naturalmente e ativam os mesmos receptores da maconha, só que sem os efeitos negativos, é claro. Mas é exatamente essa substância que é responsável por aquela sensação de bem-estar após o exercício. E é comum muita gente confundir isso com o efeito das endorfinas. E talvez o que poucos médicos contam aos pacientes é que muitos dos remédios que receitamos estão tentando imitar ou aumentar o que o exercício físico já faz naturalmente no seu cérebro. A diferença é que o exercício físico faz isso sem efeito colateral e a gente tem aquele benefício para todo o nosso corpo, claro. Mas quero deixar claro aqui, esse vídeo de maneira nenhuma está sugerindo você abandonar seus medicamentos ou tratamentos tradicionais. Estou aqui propondo uma abordagem completa, baseada na ciência e que reconhece o papel central do movimento físico na química do cérebro. E o que acontece com os meus pacientes é que eu consigo reduzir a dose de antidepressivo quando as pessoas colocam uma rotina muito boa de exercício físico. Mas eu vou trazer para você aqui 5 estratégias que podem ser aplicadas por qualquer pessoa, independente da idade, condicionamento físico ou experiência prévia com o exercício. Mas antes de ir para as dicas práticas, vamos entender aqui exatamente o que acontece com o seu cérebro quando você se exercita regularmente. Quando você começa uma atividade física, mesmo que ela seja uma simples caminhada, uma série de eventos começa a acontecer no seu cérebro. Primeiro, há um aumento imediato na circulação sanguínea cerebral, entre 15% a 30% dependendo da intensidade desse exercício. E este aumento leva mais oxigênio e nutrientes aos seus neurônios, melhorando imediatamente a sua capacidade de pensar e se concentrar. Em seguida, o seu cérebro libera neurotransmissores essenciais. Estou falando da serotonina, dopamina e noradrenalina. Exatamente as mesmas substâncias que os medicamentos psiquiátricos tentam regular. E alguns estudos mostram que apenas 30 minutos de exercício moderado conseguem aumentar os níveis de serotonina e dopamina em mais de 30%. Mas voltando para nossa historinha aqui, você já está aí se movimentando aproximadamente 20 minutos e agora o seu corpo começa a liberar os endocannabinoides, especialmente a anandamida, uma molécula cujo nome vem da palavra sânscrita ananda, cujo significado é felicidade suprema. Essas substâncias atravessam facilmente uma barreira que protege o cérebro e promove a sensação de calma e bem-estar. Ao mesmo tempo, a gente tem a redução de marcadores inflamatórios, fatores que estão diretamente ligados à depressão, no modelo inflamatório da doença, que inclusive tem ganhado forte evidência científica nos últimos anos. Mas aí com a prática regular começam as mudanças estruturais e aí após 4 ou 6 semanas, exames de imagem mostram o que a gente já falou aqui no início do vídeo, a densidade cerebral de regiões como o córtex pré-frontal, que está relacionado ao controle emocional, ao hipocampo, que está relacionado ali à memória e ao processamento emocional, e também a redução da atividade da amígdala, que ali é o centro de processamento do medo e da ansiedade, para a gente deixar assim bem didático. E a longo prazo, o exercício físico ainda tem um efeito protetivo. Alguns estudos mostram que a prática de exercício físico regular diminui em até 45% a chance de desenvolver depressão. Isso mesmo considerando outros fatores, como genética, sono e outros. Agora nós vamos ver aqui as 5 estratégias práticas para você incorporar o exercício físico como um tratamento efetivo para a saúde mental, mesmo se você sempre detestou atividade física ou nunca conseguiu manter uma rotina. A primeira e mais fundamental estratégia é você priorizar a regularidade acima da intensidade. E para você ver que isso está embasado na ciência, a gente teve um estudo que comparou o efeito cerebral de 3 tipos de exercício, O primeiro é o treino intenso intervalado, o famoso exercício HIIT, ele foi feito 2 vezes por semana. O segundo, musculação intensa 3 vezes por semana. E terceiro, caminhada leve diária de 30 minutos. Após 12 semanas, os resultados foram o seguinte: o grupo da caminhada diária apresentou um aumento do BDNF 23% maior que os grupos de alta intensidade. Além disso, teve melhora mais significativa
significativa nos sintomas de depressão e ansiedade. A explicação científica é clara, é muito mais importante que a intensidade desses benefícios em momentos isolados. Na prática, isso significa que 20 minutos todos os dias tem impacto cerebral maior do que 2 sessões semanais de 60 minutos, mesmo somando menos o tempo total. E sabe por que isso acontece? Porque os neurotransmissores e fatores de crescimento voltam aos níveis normais após 24 a 36 horas, tornando assim essencial a estimulação diária. Então, como você vai aplicar isso? A primeira coisa é defina uma dose mínima diária de movimento, idealmente 20 a 30 minutos. Escolha uma atividade que você consiga realizar independente das circunstâncias. Porque lembre-se, fazer um pouco todo dia para o nosso cérebro é melhor que fazer muito de vez em nunca. A segunda estratégia vem de pesquisas recentes, mostrando que diferentes tipos de exercício afetam áreas cerebrais distintas. Um estudo inovador, publicado na Nature Medicine em 2022, usou imagens cerebrais para mapear as mudanças específicas promovidas por exercícios aeróbicos e exercícios de força. Os resultados mostraram padrões complementares, O exercício aeróbico, falando de caminhada, corrida, natação e bicicleta, eles aumentaram principalmente o fluxo sanguíneo no córtex pré-frontal, hipocampo e cingulado anterior, regiões que são amplamente difundidas que são associadas à regulação de humor, memória e funções executivas. Estes exercícios também elevaram significativamente o nível de BDNF e GF1, fatores cruciais para criar novos neurônios e conexões. Os exercícios de resistência, musculação e pilates funcional, por sua vez, mostraram um maior impacto no estriato, núcleos da base e cerebelo, regiões que estão associadas à motivação, aprendizado e coordenação motora. Estes exercícios aumentaram principalmente fatores como a miostatina e irisina, que influenciam diretamente a saúde metabólica do cérebro. A combinação desses dois tipos de exercício criou uma sinergia com melhorias de 37% superior em medidas de humor e cognição comparada a qualquer modalidade isolada. Então, como é que a gente complementa isso? Se você está começando do zero o seu exercício físico, o que eu sugiro? Não precisa fazer tudo no mesmo dia, Então, faça 3 aeróbicos, 2 de musculação, por exemplo, e você já vai ter bons resultados. A terceira estratégia é sobre o momento do dia em que você se exercita, porque isso tem um impacto significativo em benefícios obtidos. A Universidade de Chicago conduziu um estudo onde voluntários realizaram exatamente o mesmo exercício em 3 momentos diferentes do dia. Início da manhã, de 6 a 8 horas por ali, meio-dia, de 12 a 14 horas e fim da tarde, 17 a 19 horas. Os resultados mostraram diferenças importantes. O exercício matinal aumentou a produção de cortisol em 31%, que é muito benéfico nesse momento do dia. Além disso, as pessoas melhoraram seu ritmo circadiano. E esse horário também se mostrou muito eficiente para estabelecer um hábito consistente. 74% das pessoas do grupo matinal mantiveram a sua rotina após 12 meses, contra 42% do grupo da tarde. Porém, o exercício do final da tarde coincidiu com um pico natural de temperatura corporal e coordenação motora, resultando assim em desempenho melhor e redução no risco de lesões. Além disso, ele se mostrou mais eficaz para reduzir a ansiedade noturna e melhorar a qualidade do sono. Curiosamente, o exercício no meio do dia mostrou-se particularmente eficaz para combater os efeitos negativos de ficar sentado por muito tempo. Isso é um fenômeno conhecido por milhões de trabalhadores que é uma queda cognitiva, que acontece ali ao longo do dia. Você fica parado muito tempo e aí você vê que sua mente já não está funcionando muito bem ali no final do dia de trabalho. Então assim, você pode usar isso de diversas formas. Você tem o objetivo de formar um hábito, o horário da manhã se mostrou muito melhor para quem quer formar um hábito de ter atividade física. Se você quer ter mais performance, o horário do final do dia, e se você está tendo esse problema durante o trabalho, talvez o horário de meio-dia te ajude bastante. A quarta estratégia envolve melhorar a experiência psicológica do exercício para maximizar seus benefícios cerebrais. Algo que a maioria dos profissionais de saúde ignora completamente. E talvez isso aqui muita gente ignore. Pesquisas em neurociência cognitiva mostram que a mesma atividade física podem ter impactos completamente diferentes a depender do estado mental que você vai realizar. Um estudo muito interessante monitorou os marcadores cerebrais de 3 grupos, realizando caminhadas de 30 minutos. O primeiro grupo foi orientado a focar na respiração e sensação corporal, fazer aquele exercício ali com atenção plena. Já o segundo foi orientado a resolver problemas mentalmente, ou seja, um estado de preocupação. E o terceiro grupo foi orientado a buscar o estado de flow, aquela sensação de estar completamente absorvido na atividade. E os resultados foram o seguinte: o grupo em estado de flow apresentou um nível de BDNF 41% maior. Além disso, ele teve a redução dos marcadores de inflamação e aumento na coerência das ondas cerebrais alfa e teta. Esses são padrões que estão associados à criatividade e resolução intuitivas de problemas. E bom, esses benefícios continuaram por até 24 horas após a atividade. Esse estado de flow ele acontece quando há um equilíbrio ideal entre o desafio e a habilidade. Ou seja, quando a atividade não é tão fácil a ponto de ser entediante, mas também ela não é tão difícil ao ponto de gerar ansiedade. Como é que a gente pode colocar isso na prática, colocar esse estudo aqui na nossa vida? Eu sugiro que
você escolha atividade que seja naturalmente prazerosa para você. Uma habilidade que gradualmente aumente o desafio conforme sua habilidade melhora e também tente reduzir as distrações externas durante o exercício, como ficar olhando o celular, ficar vendo televisão na academia. Então assim, considere então exercícios que exijam de você concentração total. E aí eu indico muito uma arte marcial, né, um jiu-jitsu, porque você precisa se concentrar e isso é progressivo. A quinta e última estratégia é incorporar o que os cientistas chamam de efeito potencializador da natureza. É um fenômeno bem documentado onde a gente vê que o mesmo exercício realizado em um ambiente fechado ou ambiente natural, ele tem efeitos ali completamente diferentes. Alguns estudos compararam efeitos cerebrais de caminhadas de 90 minutos em 3 ambientes. Foram eles: centro urbano movimentado, um parque urbano e uma área de floresta. E esses participantes foram monitorados com um EEG, um eletroencefalograma portátil, que você está vendo aí na imagem. Além disso, fizeram análise de sangue e teste cognitivo. Quando a gente comparou os dois, a gente viu que no ambiente natural, a amígdala teve uma redução de atividade em 60%. Além disso, foi notável nos pacientes uma redução dos pensamentos repetitivos e também pensamentos depressivos. Também, no sangue, a gente teve uma redução adicional de 19% nos marcadores de inflamação. E nos testes cognitivos, a gente teve ali uma melhora de 23% com a memória de trabalho. E o mecanismo por trás desse fenômeno mostra uma coisa que os pesquisadores chamam de biofilia. É a nossa conexão evolutiva natural com ambientes naturais, onde o nosso sistema nervoso evoluiu por milhões de anos. Elementos como os padrões da vegetação, os sons da natureza e compostos orgânicos liberados por plantas, com certeza exercem efeitos diretos sobre o nosso cérebro, porque foi ali que a gente foi evoluindo todo esse tempo. E como é que você pode aplicar isso? É claro que não é totalmente aplicável para todo mundo todos os dias, mas sempre que possível, considere praticar uma atividade física no ar livre, num parque, uma caminhada na praia. Mas eu queria até te falar uma coisa aqui que parece um pouco bizarra. Os estudos mostram que, mesmo se você simplesmente olhar para a imagem da natureza em ambiente fechado, você pode ter alguns desses resultados que a gente apresentou aqui nesses estudos. Isso pode ser talvez uma estratégia para quem faça um exercício em um ambiente totalmente fechado, tenha que fazer ali em casa ou no prédio, no condomínio, mas isso mostra pra gente o quanto você se expor à natureza é importante e isso traz ali melhora para você, principalmente melhora para a nossa saúde mental, que é o que a gente está buscando tanto aqui nessa série de vídeos. Bom, agora eu quero falar com você sobre os obstáculos mais comuns que impedem as pessoas de implementar essas estratégias. E vai ser basicamente as desculpas que eu ouço quase todos os dias no meu consultório. Não tenho tempo é, sem dúvida, a justificativa mais frequente. E a resposta, como eu quero trazer para você, que sempre está na ciência, né? Como a gente conversou aqui hoje, apenas 10 a 20 minutos de atividade já produz benefício cerebral, já produz um efeito que você vai sentir aquela sensação de bem-estar. Então assim, comece pouco, comece simples, comece pequeno, mas comece com constância. Coloque 20 minutos todos os dias e vá aumentando isso gradualmente, você vai ver imediato o resultado. No mesmo dia já tem melhora. Depois de uma semana já melhora muito. Uma outra desculpa que eu escuto demais é a seguinte: eu não tenho motivação. E bom, aqui talvez seja um dos maiores equívocos sobre o comportamento humano que a gente vê por aí na internet. É a crença que a gente precisa de motivação para agir. Mas se a gente pegar a neurociência comportamental, ela vai mostrar pra gente exatamente o contrário. A motivação de verdade geralmente surge depois da ação e não antes. O segredo aqui é você criar sistemas que não dependam de motivação. Como? Se exercitar logo após uma atividade já estabelecida na sua rotina. Essa técnica é muito conhecida como o acoplamento de hábitos. E por fim, pessoas que dizem: eu tenho limitação física, eu não consigo fazer, isso é muito difícil, eu vou ter dor no joelho, tenho dor na lombar. Olha, é claro que se você tiver muitas dores, se você tiver muita dificuldade, procure um profissional de educação física para te orientar no seu treino. Mas o princípio fundamental é que se você mover-se dentro das suas possibilidades atuais, você vai conseguir expandir esses limites progressivamente, as dores vão melhorar e a sua saúde mental vai agradecer. E talvez a grande mensagem que eu queria deixar nesse vídeo aqui é a seguinte: o exercício físico, ele não é simplesmente um complemento do seu tratamento. Na verdade, ele é um componente central, tão importante quanto a terapia, o medicamento para muitos casos. As evidências científicas são claras e se você implementar aqui 1, 2, 3 ou quem sabe até as 5 estratégias que discutimos aqui hoje, eu tenho certeza que você vai melhorar sua saúde mental e ainda você vai ganhar de brinde, né? Melhorar sua saúde física. Seu corpo vai agradecer. E digo mais, como a gente viu lá no vídeo anterior sobre o sono restaurador, esses pilares funcionam sempre em conjunto. E o exercício físico regular, ele melhora a qualidade do sono, que por sua vez potencializa os benefícios do exercício para o seu cérebro. Se você não viu, pode clicar aqui que vai estar no card o vídeo sobre o sono. Já no nosso próximo vídeo, nós vamos explorar o terceiro pilar fundamental, que é a nutrição para o cérebro. E eu vou te mostrar como certos alimentos podem modificar diretamente a química do seu cérebro e melhorar a sua saúde mental. Se você gostou desse conteúdo, se ele foi útil para você, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para você já saber quando vai sair o próximo vídeo. E se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários, eu vou estar lendo elas aqui e já estou respondendo agora mesmo. Então é isso, te vejo no próximo vídeo, já está aparecendo aqui em algum lugar na tela, clique no vídeo e aprenda agora sobre o próximo pilar, que é o pilar da alimentação.